Olá, seguidores! Sejam muito bem-vindos a mais um Minuto da Quinta. O tema de hoje é mudança organizacional. Fica a pergunta: para que as organizações precisam mudar? Bom, a resposta abre um leque de alternativas. Elas mudam para revisitar seus processos, para agilizar os seus procedimentos internos, para inserir uma nova tecnologia, para facilitar um processo de treinamento e imersão dos funcionários. Baseado nisso, a gente vai pegar o nosso mapa conceitual, que vai dizer o seguinte, em relação ao conceito de mudança organizacional, os autores mencionam que toda vez que há uma mudança numa organização, significa que ela está querendo ou introduzir, ou modificar, ou revisar a sua estrutura de gerenciamento e processos de negócio. Mas para que isso seja feito, os autores apontam também que tem diferentes tipos de mudança. Por exemplo, a mudança incremental é aquela que já existe numa empresa, mas a gente só incrementa. Então, imagina que já existe a área comercial, a área de cobranças, e eu introduzo uma tecnologia para agilizar a cobrança de indébitos, ok? No caso da mudança transformacional, ela é diferente. Significa uma empresa que não tem determinado procedimento e quer reestruturar a organização. Então, imagina que uma organização não tem nenhum selo ISO e agora vai se transformar e vai ter que adequar todo o seu parâmetro e portfólio de produto e serviço para introduzir o programa de qualidade total. Uma outra mudança muito comum é a evolucionária. A mudança evolucionária, ela, na verdade, é quando a empresa já passa a ter um propósito, ou seja, ela passa a ter uma demanda específica. Então, ela vai evoluir e vai se balizar em métricas e indicadores para poder entender esse processo de mudança. E a última é a revolucionária. A mudança revolucionária, geralmente, ela está ligada ao objetivo geral da empresa, isso mesmo. Então, o objetivo dela é alcançar resultados para introduzir uma parceria, uma fusão, uma aquisição, uma joint venture, ou seja, alternativas de alianças estratégicas de negócio. Os autores mencionam muito também que existem 6 etapas para que ocorra esse processo de mudança. 1, a empresa tem que perceber a necessidade da mudança. 2, ela precisa fazer um diagnóstico, seja através de uma análise SWOT, seja através de um formulário, de entrevista com gestores, de grupos focais com dirigentes, e depois ela precisa planejar o seu processo da mudança. O que significa o planejar? Significa ter um escopo do projeto, justificativa, ok? Depois, sensibilizar a sua equipe e, por fim, capacitar, gerando treinamentos e monitorando resultados. Nós trouxemos um exemplo de uma empresa familiar chamada FAMED. A FAMED, na verdade, ela iniciou nos anos 60, só que o foco da FAMED é que ela atua tanto em hospitais e centros médicos, como também com planos de saúde, ela opera planos de saúde. Então, o foco dela é prevenir doença. No ano 2000, o filho do fundador, formado em economia, passou a gerenciar toda a organização. E, a partir disso, ele começou a introduzir mudanças. Essas mudanças, prioritariamente, foi substituir cargos de gestão e gerência, que eram ocupados por pessoas que não tinham curso de medicina, e depois quem era médico passou a ocupar esses cargos. Então, no ano 2000, ele fez uma mudança no que a gente chama de organograma da empresa, ou seja, estrutura hierárquica do poder. Quando chegou no ano de 2003, o objetivo dele era introduzir chefes especializados. Então, ele passou a separar as funções, ou seja, ao que cabia aos médicos que eram gerentes, que papéis e responsabilidades cabiam aos chefes operacionais e que papéis e responsabilidades cabiam aos chefes das especialidades. Então, o objetivo no ano de 2003 foi distinguir quem fazia o quê, quem era responsável pelo quê, fazendo a famosa divisão de cargos e tarefas, tão preconizada nas teorias da administração. Em 2004,
na verdade, já foi uma inauguração da FAMED Rede. A FAMED, uma empresa familiar, passou a ser uma rede. Então, de um lado, existia os hospitais e centros médicos, que era um grupo, e na outra vertente de atuação da FAMED, como eu falei, era exclusiva a operadores de plano de saúde. Então, ele passou a ter dúplice função, ou seja, uma mesma empresa que atua em duas vertentes que são complementares, mas tem as suas singularidades. Em 2005, por fim, ele já introduziu um plano estratégico da FAMED. Então, a FAMED começou a ter métricas e metas para questão financeira, revisão de processos internos, estudos de produtividade, etc. Qual foi a questão do caso FAMED, que, por sinal, você encontra em dissertações de mestrado, doutorado em sites da ANPAD? Nós percebemos que houve uma dificuldade. Apesar de todas essas mudanças, os principais pontos fracos enfrentados pela FAMED, que servem de exemplo para qualquer empresa que queira iniciar o processo da mudança, apesar de toda essa mudança, as pessoas resistem, na sua maior parte das vezes, à mudança. Então, ele encontrou resistência, ele encontrou dificuldade de diálogo entre os médicos, ele encontrou dificuldade que os prontuários saíssem do papel e ficassem informatizados, ele encontrou dificuldade com confusão de papéis, porque os gerentes operacionais, às vezes, faziam atribuições dos médicos que eram gerentes e vice-versa, e também houve uma grande dificuldade na mudança de cargos, políticas e salários. E aí você deve estar se perguntando, eu estou assistindo um tema de mudança para dizer exatamente a dificuldade que é mudar? Sim. O que fica, então, de respaldo? 1. Antes de mudar, sensibilize a sua equipe. 2. Antes de mudar, faça igual Deming na qualidade total. Dê uma grande ênfase ao planejamento. 3. Sempre monitore indicadores, fazendo pesquisa e balizamento de mercado e conversando com a sua equipe e sensibilizando os gestores de cargo tático operacional para serem agentes de multiplicação dessa sensibilidade de mudança. E com o caso FAMED, a gente aprende que, independentemente dela ser familiar ou não, a única tônica e certeza que a gente tem é que as empresas vão mudar e sempre vão precisar readequar seus processos de negócio. Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no Acertando na Sexta e no nosso sorteio no sábado com o nosso e-book. Um grande abraço.